Você já se perguntou o que acontece entre a vida e a morte? Existe algo mais além do que nossos olhos podem ver? E se alguém pudesse voltar de uma experiência tão intensa, trazendo uma mensagem que mudasse tudo? Esta é a história de uma menina de apenas 12 anos, cuja vida estava se esvaindo em um quarto de hospital. Mas naquela noite, enquanto tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Algo que não apenas salvou sua alma, mas trouxe uma mensagem para o mundo. Era uma noite silenciosa no hospital. O relógio marcava horas intermináveis, e sua mãe, exausta de tanto esperar por um milagre, segurava a mão da filha. Desde pequena, a menina enfrentava desafios com sua saúde. Consultas médicas, tratamentos e esperanças constantemente quebradas tornaram-se rotina. Ano após ano, sua condição piorava, e sua mãe só podia orar e pedir por um milagre. No dia 16 de dezembro de 2024, sua condição chegou ao ponto mais crítico. Os médicos estavam pessimistas, e suas palavras deixaram a mãe com o coração apertado. Ainda assim, ela se recusava a desistir. Passava os dias e as noites ao lado da filha, lendo trechos da Bíblia, orando em silêncio e esperando que, de alguma forma, Deus ouvisse suas preces. Na noite de 2 de janeiro, algo inacreditável aconteceu. A mãe, vencida pelo cansaço, adormeceu na cadeira ao lado da cama da filha. Quando acordou na manhã seguinte, foi surpreendida por uma frase inesperada. "Mãe, preciso te contar o que aconteceu ontem à noite", disse a menina, com uma calma que parecia fora do comum. As palavras da filha estavam carregadas de algo diferente. A menina começou a descrever uma experiência que a mãe jamais poderia imaginar. Ela disse que, durante a noite, 2 homens entraram no quarto. Um deles vestia roupas brancas que brilhavam como a luz do sol, e sua presença era tão intensa que a menina mal conseguia olhar diretamente para ele. O outro homem tinha uma longa barba branca e olhos que exalavam bondade. "Eles me pediram para ir com eles, mãe. E eu me levantei. Quando olhei para trás, vi meu corpo deitado na cama e você dormindo ao meu lado na cadeira", contou a menina. A mãe ouviu cada palavra com um misto de incredulidade e fascinação. A menina continuou, explicando como o homem vestido de branco a carregou nos braços, e em um piscar de olhos, eles estavam em um lugar completamente diferente. Era uma cidade enorme, cheia de pessoas. Todos estavam ocupados andando de um lado para o outro, conversando e trabalhando. Mas ninguém parecia nos notar, ela explicou. A menina descreveu como o lugar parecia pulsar com vida, mas ao mesmo tempo carregava algo estranho, quase perturbador. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Os 2 homens a guiaram até um grande salão, onde havia ainda mais pessoas reunidas. Para sua surpresa, ela reconheceu muitos dos rostos. Eram figuras famosas, artistas, políticos e outras personalidades que ela havia visto na televisão. No início, eu fiquei empolgada em vê-los. Mas, então, algo estranho aconteceu. Eles começaram a rir e zombar do homem de branco, disse a menina. As pessoas naquela sala pareciam desdenhar de tudo o que aquele homem representava. Elas o ignoravam e faziam piadas, como se ele não tivesse valor algum. Apesar disso, o homem de branco permaneceu calado. Sua expressão era de profunda tristeza, como se cada palavra dita contra ele o ferisse. Parecia que cada vez que eles zombavam dele, ele ficava mais triste. Mas ele não dizia nada. A menina continuou. Logo depois, o cenário mudou drasticamente. A cidade, que antes parecia tão vibrante, foi tomada por uma onda de caos. Chamas começaram a surgir de todos os lados, consumindo prédios e ruas. O céu ficou escuro, coberto por uma densa fumaça. As pessoas começaram a correr, gritando, tentando escapar. Mas não havia para onde ir. Tudo estava desmoronando ao nosso redor, disse a menina. No meio do caos, o homem com a barba ergueu sua voz, que ecoou sobre os gritos e o barulho das chamas. Chamem pelo meu Senhor. Ele ainda pode salvá-los. Mas ninguém parou para ouvi-lo. As pessoas estavam tão presas em sua própria confusão e medo que não perceberam que a salvação estava ao alcance. Era como se eles nem sequer o ouvissem. Mãe. Eles continuavam correndo, como se pudessem se salvar sozinhos, concluiu a menina. Enquanto a mãe ouvia atentamente,
ela percebeu que o que sua filha descrevia não era apenas um sonho. Era uma mensagem, um alerta que não podia ser ignorado. O que a menina descreveu para sua mãe ia muito além de um simples sonho. Cada detalhe carregava um simbolismo profundo, uma mensagem que parecia destinada não apenas a ela, mas a todos que pudessem ouvir. Ela continuou falando sobre o que havia visto enquanto o homem de branco a carregava pela cidade. Era um lugar cheio de vida, repleto de pessoas andando apressadas, conversando, trabalhando. No entanto, havia algo estranho naquela agitação. As pessoas estavam tão ocupadas com suas próprias coisas, mãe, que não viam o que estava acontecendo ao redor delas, explicou a menina. Ela descreveu o sentimento de isolamento naquele ambiente, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a mudar, mas ninguém parecia perceber. A cidade, com toda a sua energia, simbolizava um mundo preso à rotina, cego aos sinais de que algo muito maior estava por vir. Enquanto seguiam pelas ruas, o homem de branco a levou até o centro da cidade, onde um enorme salão se destacava. Dentro, ela viu um grande número de pessoas reunidas. Algumas delas tinham rostos familiares. Eram celebridades, políticos, figuras públicas que ela reconhecia da televisão e da internet. Eu estava animada no início, mãe. Ver aquelas pessoas foi incrível. Mas logo percebi que algo estava errado, continuou a menina. Ela observou em silêncio enquanto essas pessoas começavam a zombar do homem de branco. Eles riam dele, faziam piadas, ignorando completamente sua presença e o que ele representava. Eles o tratavam como se ele não tivesse importância nenhuma, mãe. Como se ele fosse apenas uma piada, disse ela, com tristeza na voz. Mas o que mais chamou a atenção da menina foi a reação do homem de branco. Ele não se defendeu, não revidou. Ele apenas ficou ali, em silêncio, ouvindo e observando. Sua expressão, no entanto, carregava algo que ela nunca havia visto antes. Era como se cada palavra deles o machucasse profundamente. Ele estava tão triste, mãe, mas não dizia nada, explicou a menina. Então, de repente, a atmosfera mudou. O salão desapareceu, e a cidade foi tomada por uma força devastadora. Chamas começaram a surgir de lugares inesperados, engolindo prédios e ruas com uma velocidade assustadora. O fogo parecia vir de todos os lados. Eu nunca vi nada assim. As pessoas começaram a gritar, correr. Era um caos total, contou a menina. Enquanto as chamas consumiam tudo ao seu redor, as pessoas entravam em pânico. Elas corriam em todas as direções, tentando encontrar um caminho para escapar. Mas o fogo era implacável, e não havia para onde ir. Eles estavam tão desesperados, mãe. Tentavam de tudo para escapar, mas nada funcionava, disse ela. No meio desse caos, a menina viu algo que nunca esqueceria. O homem com a barba branca, que estava ao lado do homem de branco, ergueu sua voz. Seu grito ecoou por toda a cidade. Chamem pelo meu Senhor. Ele ainda pode salvá-los. Mas vocês precisam fazer isso agora. Por um momento, ela pensou que alguém poderia ouvir, que as pessoas poderiam parar e prestar atenção. Mas ninguém o fez. Eles estavam tão ocupados com o medo, mãe. Ninguém parou para ouvir o que ele estava dizendo. Era como se eles nem sequer pudessem escutá-lo, explicou a menina. A visão daquele momento foi devastadora. As pessoas estavam tão imersas em sua própria tentativa de sobreviver que não percebiam que a resposta para sua salvação estava bem diante delas. Enquanto ouvia, a mãe começou a perceber que a descrição da filha era mais do que uma história. Aquela visão falava sobre algo maior, algo que refletia a realidade que ela via ao seu redor. Aquela cidade, mãe, não era apenas um lugar. Ela era como o nosso mundo. Um mundo onde as pessoas estão tão focadas em si mesmas que não conseguem ver os sinais ao seu redor, disse a menina, com um tom de tristeza. Mas o que mais impressionou a mãe foi que, mesmo em meio à destruição, havia esperança. O homem de branco não se moveu. Ele permaneceu ali, em silêncio, com os braços estendidos, esperando que alguém o procurasse. Ele nunca foi embora, mãe. Mesmo quando todos o ignoraram, ele continuou ali, esperando, contou a menina. Essa declaração ecoou na mente da mãe. O fogo, a destruição, a confusão, tudo isso parecia ser uma consequência, mas também uma oportunidade.
Uma chance para que as pessoas finalmente abrissem os olhos, parassem e ouvissem. A cada detalhe que a menina compartilhava, sua mãe começava a entender que aquele não era apenas um relato comum. Era uma reflexão sobre como o mundo está tão distraído com as coisas triviais que ignora os sinais mais claros de alerta. A menina continuou descrevendo a cidade. As ruas estavam cheias de pessoas ocupadas com suas rotinas, aparentemente despreocupadas com o que estava acontecendo ao redor. Havia algo quase hipnótico na forma como todos se moviam, sem olhar para os lados, como se estivessem presos em um ciclo que não podiam ou não queriam quebrar. Eles pareciam estar vendo, mas na verdade não enxergavam nada, disse a menina. Era como se estivessem dormindo de olhos abertos. Essa descrição despertou algo na mãe. Ela sabia que sua filha não estava apenas falando sobre aquela cidade da visão. Ela estava descrevendo a realidade de tantas pessoas, vivendo no automático, incapazes de perceber a verdade que a cercava. O homem de branco caminhava com a menina nos braços, e ninguém ao redor parecia notar sua presença. Mesmo quando ele passava ao lado das pessoas, elas continuavam como se nada estivesse acontecendo. Era como se fossemos invisíveis, explicou a menina. Eles estavam tão focados em suas próprias vidas que não podiam ver nada além de si mesmos. Quando chegaram ao grande salão, o contraste foi ainda mais evidente. Lá estavam aquelas figuras públicas que ela tanto admirava. Artistas, políticos, líderes, todos eles, de alguma forma, eram conhecidos por sua influência e poder. No entanto, o que deveria ser uma cena inspiradora rapidamente se transformou em algo perturbador. Eles zombavam do homem de branco, mãe. Diziam que não precisavam dele, que ele não tinha nada a oferecer, disse a menina, com um tom de desânimo na voz. As palavras daqueles indivíduos ecoaram na mente da menina. Eram frases cheias de arrogância e autossuficiência, como se estivessem completamente convencidos de que não precisavam de nada ou ninguém além de si mesmos. Eles riam tanto, mas ele apenas ficou ali. Não respondeu. Só ficou olhando para eles com uma expressão tão triste, mãe. Como se cada palavra deles o ferisse profundamente, continuou ela. Enquanto ouvia, a mãe sentiu um nó se formar em sua garganta. A descrição da filha não parecia apenas uma cena de fantasia. Era uma alegoria clara de como orgulho e autoconfiança excessiva podem cegar as pessoas para algo muito maior. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais intenso. De repente, o salão desapareceu, e a cidade foi engolida por uma onda de destruição. Chamas começaram a surgir de todos os cantos, e o que antes era um lugar cheio de vida se transformou em puro caos. As ruas estavam em chamas, os prédios caíam, e o céu ficou todo escuro por causa da fumaça, contou a menina. Pessoas começaram a correr em todas as direções, gritando e tentando salvar suas vidas. Mas não importava para onde fossem, o fogo parecia persegui-las. Não havia saída. Elas estavam tão desesperadas, mãe. Algumas gritavam, outras apenas corriam sem rumo. Era como se ninguém soubesse o que fazer, disse ela. No entanto, em meio àquele cenário caótico, uma voz se destacou. Era o homem com a longa barba branca. Ele gritava com toda a força de seus pulmões, tentando ser ouvido acima dos gritos e do barulho das chamas. Chamem pelo meu Senhor. Ele ainda pode salvá-los. Ele exclamava. A menina olhou em volta, esperando que alguém parasse para ouvir. Mas ninguém fez isso. Ninguém parava, mãe. Eles estavam tão ocupados tentando salvar a si mesmos que nem sequer prestaram atenção ao que ele dizia, explicou ela, com tristeza. Enquanto ouvia, a mãe começou a perceber o paralelo entre o que sua filha via e a realidade que elas conheciam. Quantas vezes as pessoas ignoram sinais claros, preferindo confiar apenas em suas próprias forças? Eles não conseguiam ver que a resposta estava ali, bem diante deles. Tudo o que precisavam fazer era ouvir, disse a menina. A mãe ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. O fogo que sua filha descrevia não era apenas destruição física. Ele era um reflexo das escolhas erradas que tantas pessoas fazem, guiadas pelo orgulho e pela rejeição da verdade. Mas mesmo em meio ao caos, a menina notou algo extraordinário. O homem de branco ainda estava lá. Ele não se moveu, não desistiu. Continuou em pé, com os braços abertos, esperando que alguém decidisse olhar para ele.
Ele não foi embora, mãe. Ficou ali, esperando. Mesmo quando todos o ignoraram, disse a menina. Essa constatação foi como uma luz para a mãe. Mesmo diante do caos e da destruição, havia esperança. Uma esperança que dependia apenas de uma escolha, a decisão de parar, ouvir e aceitar o que estava sendo oferecido. A visão da menina não era apenas um alerta sobre perigo iminente, mas também uma reflexão poderosa sobre como a arrogância humana pode nos levar à ruína. Em cada detalhe que ela narrava, ficava evidente que o orgulho e a autossuficiência eram os verdadeiros vilões daquela história. No centro da cidade, havia um salão majestoso, onde ela foi conduzida pelo homem de branco. Dentro daquele espaço enorme, ela viu uma figura sentada em uma grande cadeira, erguida acima dos outros. Era um homem de aparência imponente, com uma expressão de absoluta confiança. Tudo nele exalava poder, como se ele controlasse tudo ao seu redor. O homem de branco se aproximou dele e falou calmamente: "Se você se humilhar e aceitar a verdade, poderá salvar o seu povo." Mas a resposta foi dura. O homem no trono o ignorou completamente, como se aquelas palavras não tivessem nenhum significado. Ele parecia acreditar que não precisava de nada além de sua própria força. Ele sequer olhou para o homem de branco, mãe. Parecia tão seguro de si, mas ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava errado nele, disse a menina. Essa cena não era apenas sobre uma pessoa. Ela representava um padrão mais amplo. A arrogância de líderes e sistemas que se recusam a reconhecer suas limitações, preferindo confiar apenas em suas próprias habilidades. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais revelador. Enquanto ela observava, outras figuras no salão começaram a se juntar ao desprezo. Eram pessoas conhecidas, celebridades, líderes e influenciadores. Elas riam do homem de brancos, zombavam de sua presença, tratando-o como se ele fosse irrelevante. Eles riam e diziam que não precisavam dele, que sabiam tudo o que era necessário para viver. Eles pareciam tão confiantes, mãe. Mas era uma confiança falsa, explicou a menina. Ela descreveu como aquele riso e desprezo contrastavam com o silêncio do homem de branco. Ele não tentou se defender ou responder. Ele simplesmente ficou ali, ouvindo, mas sua expressão de tristeza era impossível de ignorar. Parecia que cada palavra os machucava, mãe. Mas ele ainda assim não saiu dali, continuou ela. Logo, a atmosfera mudou drasticamente. O salão desapareceu, e a cidade inteira foi tomada por um caos absoluto. Chamas começaram a surgir de lugares inesperados, espalhando-se rapidamente. Edifícios caíam como castelos de areia, enquanto o fogo consumia tudo em seu caminho. As pessoas começaram a correr desesperadas, gritando, tentando escapar. Mas o fogo estava em todo lugar. Não havia saída, disse a menina. No entanto, mesmo em meio a toda aquela destruição, o homem de branco permaneceu parado. Ele não se moveu, não virou as costas. Apenas continuou ali, olhando para as pessoas que tentavam fugir. Ao mesmo tempo, o homem de barba ergueu sua voz. Ela ecoou por todo lugar, clara e forte: "Chamem pelo meu Senhor. Ele ainda pode salvá-los. Mas vocês precisam chamá-lo agora." A menina olhou ao redor, esperando que alguém respondesse, que alguém parasse para ouvir aquelas palavras. Mas isso não aconteceu. Ninguém parava, mãe. Eles estavam tão focados em suas próprias tentativas de escapar que não podiam ouvir nada além de seus próprios gritos, disse ela, com um tom de tristeza na voz. Aquela cena era mais do que um relato. Era uma metáfora sobre como a humanidade frequentemente reage às crises. Ao invés de parar e refletir, corremos em círculos, acreditando que podemos resolver tudo sozinhos. Ignoramos a ajuda, desprezamos os sinais e insistimos em nosso caminho, mesmo que ele nos leve à destruição. A mãe ouvia atentamente, sentindo o peso de cada palavra. O fogo, que sua filha descrevia, parecia mais do que um elemento físico. Ele era um símbolo das consequências de escolhas feitas com orgulho e teimosia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais naquela visão. Algo que oferecia esperança. O homem de branco não abandonou a cidade. Ele permaneceu ali, silencioso, mas presente, pronto para ajudar qualquer um que estivesse disposto a pedir. Ele nunca foi embora, mãe. Mesmo quando ninguém o ouviu,
Ele continuou ali, disse a menina. Essa constatação foi como um chamado para a mãe. O fogo não era apenas destruição, mas uma oportunidade de renovação. Ele era um lembrete de que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma chance de começar de novo, desde que estejamos dispostos a parar, ouvir e mudar. As chamas que consumiam a cidade eram mais do que destruição física. Elas representavam as consequências acumuladas de escolhas feitas ao longo do tempo, escolhas guiadas pela arrogância, pelo orgulho e pela rejeição de algo maior. A visão da menina era um alerta poderoso de que nada permanece escondido para sempre. Ela descreveu como as chamas pareciam surgir do nada, como se brotassem do próprio chão, se espalhando rapidamente em todas as direções. O que antes era uma cidade vibrante e cheia de vida, agora estava sendo engolido pelo fogo. Tudo estava pegando fogo, mãe. Não havia como escapar. As pessoas tentavam correr, mas o fogo estava em todo lugar. Não importava para onde elas fossem, ele sempre estava lá, contou a menina. Aquela cena era aterrorizante, mas carregava um significado mais profundo. As chamas não eram apenas destruição. Elas eram um reflexo das ações e da falta de atenção dos próprios habitantes da cidade. O fogo revelou o que estava escondido, desmascarando a falsa sensação de segurança em que todos viviam. As pessoas gritavam e corriam, mas ninguém sabia o que fazer. Era como se estivessem presas em um pesadelo do qual não conseguiam acordar, explicou a menina. No meio daquele caos, o homem com a barba branca continuava a gritar. Sua voz ecoava acima dos sons das chamas e dos gritos, clara e urgente. Chamem pelo meu Senhor. Ele pode salvá-los. Mas vocês precisam chamá-lo agora. A menina olhou ao redor, esperando que alguém parasse para ouvir, que alguém respondesse àquele chamado. Mas não aconteceu. Eles estavam tão assustados, mãe. Estavam tentando salvar a si mesmos, mas não percebiam que a ajuda estava bem ali. Eles não podiam ouvir porque estavam muito focados no próprio medo, disse a menina. Essa descrição era mais do que um relato. Era uma lição sobre como o medo e a arrogância podem nos cegar para soluções que estão bem na nossa frente. Quantas vezes insistimos em resolver tudo sozinhos, ignorando as oportunidades de ajuda e os sinais ao nosso redor. Enquanto as chamas avançavam, a menina percebeu algo que nunca esqueceria. Apesar de toda a rejeição e do caos ao seu redor, o homem de branco não se moveu. Ele permaneceu no mesmo lugar, com a mesma postura calma e os braços estendidos, como se estivesse esperando que alguém finalmente o buscasse. Ele não saiu dali, mãe. Mesmo quando tudo estava desmoronando, ele continuou lá, esperando, contou a menina. Esse detalhe era significativo. Ele mostrava que, mesmo no meio do pior caos, a esperança ainda existe. Mas essa esperança não pode ser forçada. Ela precisa ser escolhida. A mãe ouviu atentamente, e cada palavra da filha parecia ecoar em sua mente. As chamas não eram apenas um aviso. Elas eram um convite para a reflexão. Uma chance de recomeçar. O fogo não era só destruição, mãe. Ele estava limpando tudo. Parecia que estava tentando tirar tudo que era falso, tudo que as pessoas escondiam, explicou a menina. Essa ideia trouxe um novo significado à visão. O fogo não era apenas um fim, era um começo. Um chamado para deixar o passado para trás, para abandonar o orgulho e os erros, e para começar algo novo. A mãe começou a se lembrar dos recentes incêndios em Los Angeles. Ela viu os noticiários que mostravam casas sendo destruídas, pessoas perdendo tudo e o céu coberto de fumaça. Aqueles incêndios eram uma tragédia, mas as palavras da filha fizeram pensar que talvez fossem também um símbolo, uma mensagem de que algo precisava mudar. Esse fogo que você viu, ele não era apenas sobre aquela cidade, era? Perguntou a mãe. A menina balançou a cabeça. Não, mãe. Era sobre todos nós. Sobre como estamos tão ocupados com nossas próprias vidas que não conseguimos ver o que está acontecendo ao nosso redor. As palavras da menina eram claras. A visão dela não era apenas sobre o passado ou o presente. Era sobre o futuro. Sobre as escolhas que ainda podemos fazer. Ela concluiu com uma frase que ecoou no coração da mãe. O fogo mostrou que nunca é tarde demais. Mas precisamos parar e ouvir antes que seja tarde de verdade.
A mãe percebeu que o que parecia ser uma história de destruição era, na verdade, uma mensagem de renovação. As chamas eram uma oportunidade de recomeçar, de reconstruir, mas isso exigia coragem e humildade para mudar. A visão da menina trazia um chamado claro. Não era apenas uma história sobre destruição e caos, mas uma mensagem poderosa sobre a responsabilidade que cada pessoa carrega e a escolha que ainda temos. O fogo que engoliu a cidade era um reflexo das ações acumuladas ao longo do tempo, mas também uma oportunidade para começar de novo. A menina descreveu como as pessoas continuavam correndo, desesperadas, em meio às chamas. Cada uma delas parecia acreditar que poderia encontrar sua própria saída, mas nenhuma delas sabia para onde ir. Elas estavam tão apavoradas. Mãe. Corriam para todos os lados, mas o fogo estava em todo lugar. Não havia saída, disse ela, com tristeza na voz. Enquanto isso, o homem de branco permanecia imóvel. Ele não se afastou nem um passo, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Sua postura era um lembrete silencioso de que, mesmo no meio do caos, ainda havia esperança. Ele ficou parado, mãe. Não se mexeu. Apenas esperava, explicou a menina. O contraste entre a serenidade do homem de branco e o desespero das pessoas era nítido. Enquanto elas estavam cegas pelo medo, ele parecia cheio de paciência, como se soubesse que, no momento certo, alguém finalmente o ouviria. O homem de barba continuava gritando, sua voz forte e cheia de urgência: chamem pelo meu senhor. Ele pode salvá-los. Mas vocês precisam chamá-lo agora. Essas palavras ressoavam por toda a cidade, mas ninguém parecia ouvi-las. As pessoas estavam tão focadas em suas próprias tentativas de sobreviver que não conseguiam perceber a resposta bem diante de seus olhos. Era como se elas não pudessem ouvi-lo, mãe. Elas estavam tão ocupadas com o medo que não conseguiam parar nem por um momento, disse a menina. Essas palavras ecoaram na mente da mãe. Ela pensou em quantas vezes as pessoas ignoram sinais claros, escolhendo confiar apenas em suas próprias forças. Quantas vezes corremos atrás de soluções rápidas, sem parar para refletir sobre o que realmente importa? O fogo, que parecia consumir tudo ao redor, não era apenas uma força destrutiva. Ele era um símbolo das consequências das escolhas humanas, escolhas feitas sem reflexão, sem humildade. Mas ele também carregava uma mensagem de esperança. Esse fogo não era só para destruir, mãe. Era como se ele estivesse limpando tudo, preparando para algo novo, explicou a menina. Essa ideia trouxe um novo significado à visão. As chamas eram uma oportunidade de renascimento, um convite para abandonar o que não serve mais e começar do zero. Enquanto a menina falava, sua mãe não conseguia parar de pensar nos incêndios recentes que devastaram Los Angeles. As imagens de chamas consumindo florestas e casas, o céu escurecido pela fumaça, o desespero das famílias, tudo isso parecia se alinhar com a visão de sua filha. Esses incêndios também são um sinal? A mãe perguntou, mais para si mesma do que para a filha. A menina olhou para ela com olhos cheios de convicção. Eu acho que sim, mãe. É como se o mundo estivesse tentando nos dizer algo. Mas a gente precisa ouvir. A visão não era apenas sobre destruição. Era um convite para refletir sobre nossas ações e assumir a responsabilidade por elas. O fogo mostrava que, mesmo diante do pior caos, sempre há uma escolha. Sempre há a possibilidade de parar, ouvir e recomeçar. Mas essa escolha exige coragem. Requer humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que não podemos fazer tudo sozinhos. Exige a disposição de abandonar o orgulho e buscar algo maior. Ele ainda estava lá, mãe, mesmo quando todos o ignoraram. Ele não desistiu de ninguém, disse a menina, referindo-se ao homem de branco. Essas palavras ficaram gravadas no coração da mãe. Elas eram um lembrete de que nunca é tarde demais para mudar. Mas o tempo não espera. A oportunidade de recomeçar está aqui, agora, mas cabe a nós aproveitá-la. A mãe começou a entender que o fogo era mais do que um símbolo de destruição. Ele era uma chance de purificação, de se livrar do que está errado e começar algo novo. Ainda podemos escolher, mãe. Mas precisamos fazer isso antes que seja tarde demais, concluiu a menina. Essa frase ecoou no silêncio que se seguiu. A mãe percebeu que a visão de sua filha não era apenas um aviso.
Era um chamado à ação. Um lembrete de que, mesmo no meio do caos, a esperança nunca desaparece completamente. A mãe escutava cada palavra da filha com uma atenção profunda. A história que ela contava não era apenas uma visão pessoal, mas um reflexo das escolhas que todos fazemos como indivíduos e como sociedade. Era um lembrete de que, mesmo diante do caos, da destruição e do medo, sempre existe a possibilidade de mudança. O fogo que consumiu a cidade foi devastador. Ele destruiu tudo em seu caminho, mas não foi o fim. Ele era o começo. Uma purificação que revelava o que realmente importava. As escolhas feitas até aquele momento tinham levado ao caos, mas agora havia uma chance de começar de novo. O fogo parecia dizer: vocês ainda têm uma chance, mas precisam agir agora, explicou a menina. As pessoas na cidade tiveram oportunidades de ouvir, de parar e prestar atenção ao chamado. Mas estavam tão focadas em suas próprias preocupações, em suas tentativas desesperadas de se salvar, que ignoraram completamente o que estava bem diante delas. Eles poderiam ter sido salvos, mãe. Estava tudo ali, tão claro. Mas ninguém quis ouvir, disse a menina, com tristeza. No entanto, a visão não era apenas sobre destruição ou rejeição. Era também sobre esperança. O homem de branco nunca foi embora. Mesmo quando todos o ignoraram, mesmo quando tudo parecia perdido, ele permaneceu ali, de pé, esperando. Ele nunca desistiu, mãe. Ficou ali até o fim, esperando que alguém decidisse olhar para ele, ouvir o que ele tinha a dizer, contou a menina. Essa constatação mexeu profundamente com a mãe. A visão da filha era mais do que um alerta sobre o que poderia acontecer. Era um convite à reflexão, uma chance de reconsiderar nossas prioridades e agir antes que fosse tarde demais. Ainda temos tempo, mãe. Mas precisamos ouvir. Precisamos parar de ignorar os sinais, disse a menina com uma convicção que parecia ir além da sua idade. As palavras dela ficaram gravadas na mente da mãe. A imagem do fogo destruindo tudo ao mesmo tempo em que oferecia uma nova oportunidade era poderosa. Era um lembrete de que a mudança começa com uma decisão, a decisão de deixar para trás o que não serve mais e buscar um novo caminho. Esse fogo, ele não era o fim, pensou a mãe. Ele era o início de algo novo, mas apenas para aqueles que estivessem dispostos a enxergar. A história deixava uma pergunta clara: o que escolhemos fazer com os sinais que recebemos? Vamos continuar ignorando, correndo atrás de soluções passageiras, ou vamos parar, refletir e buscar algo maior? No final, o que importa não é o caos ao nosso redor, mas como escolhemos responder a ele. O homem de branco na visão da menina era o símbolo de uma esperança inabalável, sempre presente, esperando apenas que alguém decidisse aceitá-la. Muito obrigado por assistir a esta história até o fim. Se ela tocou seu coração, fez você refletir ou trouxe uma nova perspectiva, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e reflexão para todos que precisam ouvi-la. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias como esta. Queremos saber sua opinião. O que essa visão significa para você? O que você acha que ela nos ensina sobre nossas escolhas e responsabilidades? Deixe seu comentário. Sua perspectiva é muito importante para nós. Lembre-se, ainda há tempo. Mas a escolha é nossa. Muito obrigado por estar aqui, asterisco.